Agradecer a todo mundo que está aqui participando desse webinar. Está sendo o meu primeiro webinar aqui na UB, então é, espero fazer uma boa formação, passar uma boa visão aqui do tema, que é DevOps. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Pedro Henrique Moura Pereira. Eu estou aqui na UBI desde outubro de 2022 e em Portugal desde janeiro do ano passado. Eu sou do Brasil, sou do Recife, do estado de Pernambuco, e trabalho já com TI desde 2009. Foi quando eu comecei a faculdade. Eu sou formado em rede de computadores e internet. Tenho pós-graduação em telecomunicações e redes também. Não foi muito o caminho que eu segui, a parte de redes, lá a parte de Cisco, obviamente, mas o que me encheu os olhos sempre foi a parte de cloud, sempre foi a parte de servidores, de aplicações, e de um certo tempo para cá, o mundo DevOps vem tomando toda a minha atenção de trabalho, minha parte profissional. Então sempre busco estar sempre dentro dos contextos, sempre dentro do que o DevOps oferece. E vamos lá. Aqui está o conteúdo do nosso webinar. Então, basicamente é o que estava no e-mail. Vamos começar aqui com a introdução ao DevOps. Vamos começar com o que é o DevOps, alguns casos de uso e implementação. Algumas ferramentas mais comuns que são usadas, que são mais comumente usadas, não são todas, mas acho que é o que o mercado mais usa hoje em dia. Depois vamos começar a falar de Docker e Kubernetes. Então, na introdução do que é o Docker, a introdução do que é o Kubernetes. E no final, o Terraform. Então, vamos dar a introdução do que é o Terraform, como funciona e casos de uso e implementação. Para a gente poder manter uma linha aqui de raciocínio bem lógica, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma correção do que eu falar ou queira complementar aqui, fique à vontade. Eu peço só que a gente deixe isso para o final. No final, a gente vai ter um tempo lá de considerações finais, vai ter um tempo de algum certo bate-papo, alguma dúvida que alguém queira ter. Então, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, algo a dizer, algo a complementar, algo a corrigir, deixa anotado e no final a gente abre esse espaço para falar sobre isso. Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? O que é o DevOps? Eu trouxe aqui algumas abordagens de alguns principais players de mercado, alguns bastante conhecidos aqui, como a Red Hat, a AWS, a Microsoft, a Talend. Então, o que é o DevOps? DevOps é uma combinação dos termos desenvolvimento e operações. Na Red Hat, DevOps se diz que é uma abordagem de cultura, automação e design de plataforma que tem como objetivo agregar valor de negócio, aumentar a capacidade de resposta às mudanças por meio de entrega de serviços rápidas e de alta qualidade. Se a gente for ler todos os que estão aqui, vocês vão perceber que eles têm uma certa similaridade. A AWS diz que é uma combinação de filosofias culturais, práticas, ferramentas que aumentam a capacidade de uma empresa distribuir aplicativos e serviços em alta velocidade. A Microsoft diz que, tendo como base uma mistura de desenvolvimento e operações, é uma união de pessoas, processos, tecnologias para entregar valor aos clientes continuamente. A Talend diz que DevOps é um conjunto de práticas, ferramentas, filosofia cultural que automatizam, integram os processos entre desenvolvimento de softwares, equipe de TI e enfatizam o empoderamento da equipe, comunicação, colaboração de equipes e automação de tecnologia. Como vocês podem perceber, todas aqui, claro, cada um com sua abordagem, cada um com suas palavras, mas o contexto geral é que DevOps é uma cultura, DevOps é um método de trabalho, DevOps é um método de entrega de soluções, sempre prezando automatização, sempre prezando qualidade, sempre prezando velocidade, sempre prezando segurança, entendeu? Sempre prezando rotina e sempre prezando colaboratividade. Então, vamos pressupor que o DevOps ela é uma cultura que faz com que as entregas, sempre pensando no final, que é o cliente. Então, vamos supor aqui que a gente tenha uma equipe de desenvolvimento com, sei lá, 30 desenvolvedores, e eu preciso que todos eles se alinhem, todos eles fiquem em compliance com o que a entrega precisa ser feita, com o que o cliente final precisa ter. Então, eu, como equipe de operações, eu particularmente sou mais voltado para a parte de operações, infraestrutura. Então, eu tenho que garantir que esse processo de ciclo de vida de uma aplicação, de ciclo de vida de um projeto, corra muito bem dentro do contexto geral, do contexto geral de automatização e de automação de processos e ciclo de vida de aplicações. Então, basicamente, como a gente vai ver aqui na próxima imagem,
o DevOps ele é um ciclo de vida de operação, ciclo de vida de aplicações e ciclo de vida de projetos. Essa imagem que a gente está a ver aqui, ela é bem, resume muito bem o que é o DevOps. Acho que quem já teve algum contato com o DevOps já deve ter visto essa imagem. Então, basicamente aqui, a gente vê qual é o ciclo de vida de um processo, o ciclo de vida de uma aplicação, o ciclo de vida de um projeto que usa o DevOps como filosofia, como cultura. Então, o início é sempre aqui pelo planejamento, ou seja, vai ter uma equipe que vai planejar como é que vai ser essa aplicação ou projeto. Eu vou citar mais aplicação, mas entendo como projeto, entendo como um legado, vamos dizer assim, entendo como uma coisa que vai ficar ali para as próximas, com evoluções e tudo mais. Mas sempre se inicia aqui com planejamento, então, como é que vai ser feita essa aplicação, qual o código que vai ser usado, qual o banco de dados que vai ser usado. Então, desde a parte mais inferior, vamos dizer assim, código, qual infraestrutura vai ser usada, se vai ser usado Kubernetes, Docker, enfim. Então, o planejamento aqui faz parte desse primeiro ciclo de vida de um projeto, de uma aplicação que usa DevOps. Depois do planejamento, a gente vai para a parte de code. Então, aqui vai ser designado qual vai ser a linguagem de programação que vai ser usada. Por exemplo, vou criar um back-end, então vai ser em Node, vai ser em React, ou vai ser PHP, ou seja lá o que for. O back-end vai ser em Java, ou vai usar o Maven como ferramenta de build, de gerenciamento e versão de artefatos gerados e tudo mais. Então, aqui, junto com a equipe de planejamento com a equipe de desenvolvimento, nesse caso, vai decidir qual vai ser a linguagem de programação que vai ser usada e qual vai ser o controle de versionamento que vai ser usada. Se vai ser usado, por exemplo, GitHub, se vai ser usado com branches, com tags, enfim, toda a parte de planejamento e a parte de codificação entra nessa parte do ciclo. Posteriormente, aqui vai ter a parte do build, que vai ser basicamente o desenvolvimento. Então, depois de planejado e definido qual vai ser o código e controle de versionamento, eu vou desenvolver. Então, vai ter uma equipe de desenvolvimento, que vai estar dividido, cada um com sua determinada atividade, cada um com sua determinada função. Então, aqui vai ser a parte de desenvolvimento, que vai ser a parte de build, né, a construção desse projeto, dessa aplicação, vai ser definido qual ferramenta vai ser usada para gerar o artefato dessa minha aplicação, o artefato desse meu projeto, e como é que vai ser feito, como vai ser planejado a questão do desenvolvimento. Posteriormente a isso, a gente, com a aplicação pronta, codificada e construída, eu vou para a parte de teste, que aqui é a parte também da qualidade, controle de qualidade. Então, vai ter lá, geralmente tem um QA, que usa ferramentas e tudo mais para fazer essa parte aqui de controle de qualidade. Posteriormente a isso, a gente vai para a parte de release, que basicamente vai ser qual vai ser a definição daquele projeto, daquela aplicação, desde a parte do build, desde que ela foi construída, até o ciclo de vida dela dentro dos ambientes. Vamos para um exemplo mais prático. Imagina que eu vou construir uma aplicação, ela vai primeiro para o ambiente de dev, então vai ser um ambiente onde eu vou desenvolver uma aplicação. Posteriormente, ela vai para o ambiente de QMS, um ambiente não produtivo, ou HM ou homologação, como desejar. E lá vai ser feita a homologação da minha aplicação, vai ser feita controle de qualidade, vai ser aceita um nível de controle de qualidade dessa minha aplicação. E, posteriormente, com todos esses planejamentos, testes, homologações feitas, aí eu vou e coloco minha aplicação em produção. Então, essa parte de release vai ser a definição de como é que vai funcionar esse ciclo de vida desde o desenvolvimento até o apply, até o deploy em produção. Feito isso, né, passando de HTML e tudo mais, a gente vai para a parte de deploy. Então, aqui eu posso usar, já começa a aparecer alguns termos como Infrastructure as Code, o IAC. Então, aqui, e a parte de provisionamento, então aqui eu vou definir onde é que vai ser feito o deploy da minha aplicação, ou o deploy da minha infraestrutura. A gente está falando de aplicação, mas isso tudo hoje em dia pode ser usado no contexto de infraestrutura também. Então, aqui eu vou definir qual vai ser o provider que eu vou fazer o deploy, vai ser AWS, GCP, Amazon, DigitalOcean, vai ser on-premise, OpenShift, enfim, eu vou definir aqui qual vai ser o meu provider que vai receber, que vai hospedar a minha aplicação e como é que isso vai ser feito. Se vai ser, no caso de infraestrutura, com Terraform, com CloudFormation, etc., ou uma aplicação onde é que vai ser realmente feito o deploy disso. E também a parte de configuração, né? Por exemplo, se eu vou fazer deploy aqui no ambiente de Kubernetes, eu tenho que definir como é que vai ser meu cluster, como é que vai ser tudo isso, a gente vai ver isso um pouco mais para frente.
Feito isso, eu vou para minha aplicação feito deploy, vou para a parte de operação, a parte operacional, ou seja, como é que eu vou fazer as evoluções da minha aplicação, como é que eu vou operacionalizar a minha aplicação, a minha infraestrutura, o que é que eu vou usar. Então, a gente vai ver no próximo desenho algo mais prático, mas aqui é basicamente, depois que a minha aplicação, o meu projeto, a minha infraestrutura foi feito deploy, como é que eu vou operacionalizar ela para mitigar problema, resolver problema de segurança, fazer troubleshooting, aumentar a velocidade, enfim. Essa é toda a parte de operação. E, por último, não menos esquecido e não menos importante, o monitor. Então, aqui, basicamente, vai ser ferramentas de monitoramento, Datadog, Dynatrace, Zabbix, Nagios, New Relic. Então, aqui eu vou definir qual vai ser minhas plataformas de monitoramento e plataformas de login. Muita gente hoje já usa Elkite, já usa centralizadores de logs, players. Tem aplicações, por exemplo, o Dynatrace, por exemplo, ela já é um conjunto de monitor, então eu vejo lá com o status da minha aplicação, como é que está o monitoramento, alarme, alertas, e também tem uma parte de login lá também, entendeu? Então, tem N ferramentas que a gente pode usar para pegar esses logs, juntar num filtro e expor esses logs numa certa aplicação. Posso usar Elasticsearch para fazer, enfim, tem uma infinidade de possibilidades aqui, certo? E, no final de tudo, tudo isso constitui um ambiente, um processo de CI/CD, que é Continuous Integration, Continuous Deployment. E quais são as ferramentas mais usadas dentro desse contexto todo que eu falei? Então, aqui a gente basicamente vai usar o mesmo desenho, só que ao invés de mostrar palavras, né, do que acontece em cada parte do processo, a gente vai usar, vamos usar o mesmo desenho, basicamente mostrando as ferramentas. Então, aqui, iniciando na parte de planejamento, a gente pode usar o Jira, Software, Confluence, Office, G Suite, entre outras ferramentas, para realmente construir documentação da minha aplicação, construir como é que vai ser, como é que funciona, qual vai ser o ciclo de vida, qual vai ser o planejamento daquela aplicação desde o início até o final. Na parte de code, eu vou definir aqui onde é que vai ficar guardado o código da minha aplicação. Vou definir qual é o código da aplicação e qual vai ser o repositório de código da aplicação. Então, temos aqui GitHub, Gitbucket, GitLab, Azure DevOps, enfim. Vai ser guardado num bucket, enfim, alguma que não é o melhor dos mundos, obviamente, mas basicamente é GitHub, GitLab, Bitbucket, são as ferramentas, e o Azure DevOps também vem crescendo bastante, são usados aí para receber esse meu código e fazer o versionamento também, evoluções, branches e etc. A parte de build aqui está um pouco mais apagada, mas vai ser como é que eu vou construir minha aplicação. Eu vou codificar, ok, mas como é que eu vou expor, como é que eu vou entregar essa aplicação para ser feito deploy. Então, eu posso gerar um pacote Jar, por exemplo, tipo de aplicações Java, pacote Jar, pacote WAR, seja lá o que for. Eu posso pegar essa aplicação e construir containers, então você pode ver aqui o Docker. Então, eu posso pegar essa aplicação, em vez de gerar artefato e entregar para ser feito deploy em algum lugar, eu posso gerar um container dela. O Docker é um tipo de construção de entrega de aplicação também, e hoje em dia é muito, muito mais usado. Para infraestrutura, temos aqui o Terraform, que em vez de eu construir código de aplicação, de um back-end e um front-end, eu vou construir aqui uma infraestrutura com um código, né, um infrastructure. Então, tem o Terraform, tem o CloudFormation da AWS, cada player, cada principal provider tem lá sua ferramenta de infraestrutura como código, mas o Terraform, a gente vai ver mais na frente também, algo que engloba isso. E temos aqui Maven para Java, para geração de pacotes, temos NPM para front-end, VS Code para codificar e tudo mais, e o GitLab como ferramenta de build também, de construção da aplicação, como o GitHub Actions e tudo mais. Depois, a parte de teste, temos aqui acho que o mais conhecido é o Sonar Cloud. Então, o Sonar Cloud, você define lá qual vai ser o nível de aceitação da qualidade do código da sua aplicação, da sua infraestrutura. Temos o JMeter, JUnit, Packflow. Aqui temos várias ferramentas que vão, através do que você definir como meta de qualidade de código, definir e dizer se está aprovado, se não está aprovado, e eles falam até particularidade de segurança, se está ok, se está seguro, se não está seguro. Depois, a parte do release é como vai funcionar o ciclo de vida, como a gente vai entregar a aplicação, como é que vai funcionar desde o momento de dev até o momento de desenvolvimento, na verdade, desde o push do código até o deploy dela. Então, dentro do Jenkins, GitHub Actions e o DevOps, a gente consegue, além de
além de, não no Jenkins, mas GitHub Action e o Azure DevOps, a gente consegue, além de hospedar o nosso código, a gente consegue criar pipelines e definir basicamente como é que vai ser feito o release. O deploy, temos aqui basicamente os principais players, Azure, AWS, GCP, até as lojas de telemóveis, o Google Play, o da Apple, o Apple Pay aqui, o Apple, desculpa, a loja da Apple aqui também, que basicamente eu posso, em vez de usar aplicações, eu vou também construir aplicações mobiles. Então, o deploy, além de ser feito numa infraestrutura de cloud, de Kubernetes, seja lá o que for, eu preciso expor isso também nas lojas. Então, temos aqui também o Google Play e o da Apple como ferramentas que fazem parte do ciclo de deploy. O Operate aqui também tem alguns Slack, PagerDuty e OpenGen também, mas também a gente tem o próprio Kubernetes, Ansible e Terraform, porque cada um deles tem o seu CLI, cada um deles tem suas linhas de comando. E, por exemplo, eu vou fazer um deploy de uma aplicação em Kubernetes, então eu preciso operacionalizar o Kubernetes. A gente tem várias ferramentas aí para usar, mas também temos o CLI disso tudo. E a parte de monitor, temos aqui New Relic, Grafana, Datadog, Dynatrace, Zabbix, Synage, então tudo que eu vou usar aqui para monitorar a minha aplicação, a minha infraestrutura e meu ambiente como um todo. Alguns casos de usos aqui em implementação, então eu posso usar o DevOps. Basicamente, eu posso usar o DevOps para tudo. Eu pus aqui algumas coisas mais comumente usadas, como aplicações front-end, aplicações back-end, infraestrutura as code, IAC, né, Terraform e tudo mais. E configurations files, eu posso definir minha infraestrutura, por exemplo, para dockerizar, para usar até no Terraform e tudo mais. Posso construir o meu código em YAMLs, em XML, em JSON e tudo mais. Tá bem? Então, pronto, aqui foi mais um resumo do que é o DevOps. Vamos aqui para algumas ferramentas, algumas plataformas que são bastante usadas hoje em dia. Então, vamos começar aqui falando de Docker e Kubernetes. Então, o que é o Docker? O Docker é um software de código aberto usado para implementar aplicativos dentro de containers virtuais, ou seja, imagina lá que eu tenho uma aplicação, vamos supor aqui um front-end em Node.js, entendeu? E eu preciso expor, eu preciso que minha equipe, o cliente veja essa aplicação. Usando o Docker para isso, a gente vai conseguir fazer com que essa aplicação ela seja containerizada, seja encapsulada dentro de um container, e com isso eu consiga como posso falar, eu consiga distribuir essa aplicação melhor entre outros desenvolvedores, eu consiga fazer o deploy dessa aplicação em várias plataformas, até na minha própria máquina local. Então, o Docker, ela ajuda, basicamente, tem aqui as vantagens, ela permite aqui que vários aplicativos funcionem em diferentes ambientes. Uma das as vantagens do Docker são a portabilidade, como eu falei, eu posso criar uma aplicação na minha máquina, containerizar e posso passar para N pessoas que na máquina das pessoas não precisa ela instalar. Vamos supor um exemplo aqui, eu vou criar uma aplicação no Node 14. Então, quando eu containerizo a aplicação em containers, a pessoa que eu for passar, ela não precisa instalar o Node 14 na máquina dela ou no servidor onde ela vai estar. Ela basicamente vai receber esse container e vai fazer o download desse container e vai executar na máquina dela com o Docker instalado. Então, essa questão da portabilidade fica muito mais fácil, muito mais prático de eu distribuir a minha aplicação, o meu código, não código, né, mas a minha aplicação já buildada, já construída, para várias pessoas em vários ambientes. Então, vamos supor que eu queira colocar em produção uma aplicação com Docker, lá no servidor da AWS, no EC2, por exemplo, eu não vou precisar instalar a versão do Node, a versão do Java, eu não preciso entrar lá e configurar como é que cada um vai funcionar. Não, eu apenas containerizo. Dentro desse container vai ter todas as informações que eu preciso, que a aplicação precisa para ser exposta, para ser feito o deploy, encapsulada, e basicamente o Docker vai apenas expor, vai apenas pegar aquela aplicação, aquele container, e vai startar a aplicação que lá dentro está. Então, eu ganho muita portabilidade, eu ganho muita automação, porque eu posso automatizar esse processo, entendeu? Eu posso criar uma pipeline para criar containers Docker. Economia de recursos, imagina lá que eu não preciso criar um servidor com muita memória, muita CPU, o tráfego vai ter, obviamente, mas não preciso, eu consigo economizar e até mitigar gastos excessivos usando também o Docker. O compartilhamento também que eu falei,
posso encapsular minha aplicação e distribuir para quem quer que seja, que outra pessoa só precisa ter um Docker na máquina dela para startar também. A manutenção simplificada, como eu vou ter um trechozinho, vou mostrar aqui um exemplo mais a seguir. Vou ter um trecho de código, então, para fazer qualquer tipo de manutenção, é muito mais simples do que você abrir uma aplicação do zero, ou uma infraestrutura do zero e caçar onde é que está o problema. E documentação e comunidade, o Docker é muito usado, a estrutura de container mais usada hoje em dia, então tudo que a gente precisar de Docker e Kubernetes, mas nesse caso de Docker, tem muita documentação, a comunidade é bastante ativa, então tem sempre fóruns e várias coisas que a gente pode se guiar e pode consultar. Cadê? Aqui está um exemplo de um código Docker. Aqui eu criei todo Docker, todo código Docker para ser feito o encapsulamento dela. A gente cria arquivos chamados arquivos Dockerfile, basicamente arquivo de Docker. Aqui está um pequeno resumo de uma aplicação que no caso aqui está usando o Node 14, como eu citei posteriormente. Então, aqui eu digo o from, basicamente, é a imagem a base image que vai ser usado para a minha aplicação ser startada ou ser criada. E eles pegam, esse from, ele basicamente vai no repositório central que o Docker tem, o Docker.io é uma gigantesca empresa, o Docker é uma empresa que tem essas image bases como padrões. A gente também pode criar image bases, se for o caso, mas ela já tem basicamente várias ou quase todas image bases que são precisas. Então, aqui eu defino qual vai ser minha base image. Então, basicamente, esse from vai me trazer uma máquina Linux, geralmente em 99% dos casos são Linux, com o Node 14 já instalado da forma que eu preciso. Aqui o workd eu vou definir qual vai ser. Isso aqui é tudo dentro do container, tá? Isso aqui não vai ser nada na máquina de quem vai estar construindo ou dentro do servidor. Isso aqui vai ser tudo já encapsulado dentro do container. Então, dentro do container, eu vou definir qual vai ser meu diretório de trabalho. Você conecta o /pp. Aqui esse copy aqui, basicamente, eu estou dizendo que eu vou pegar todo o meu código que eu tenho aqui da minha aplicação e vou copiar para dentro do container. Então, basicamente, esse Dockerfile tem que estar no mesmo path que está a aplicação na raiz, possivelmente. Pegando esse meu código e feito o copy para dentro do container, eu vou rodar nesse comando aqui o npm install, que vai trazer, no caso do Node, vai instalar as dependências e gerar os pacotes necessários. E aqui, então, aqui eu tenho o run, né? Aqui tem o cmd, que também é comando. Então, depois que eu fiz tudo isso, eu vou dar um start aqui na minha aplicação usando esse comando cmd. Node, ele vai dar esse comando, né? Node app.js. Eu não sou desenvolvedor, se estiver falando alguma coisa errada em relação a isso, me corrijam, por favor, aqui no final, mas basicamente ele vai iniciar a aplicação, vai dar um start aqui na aplicação usando esse comando. E quando a gente faz o start da aplicação, nesse caso, ele vai gerar uma porta, né? Ele vai criar uma porta que a aplicação vai expor. No caso do Node, acho que a porta padrão é 3000. Então, ele vai expor essa porta para o ambiente externo do container, ou seja, é tipo NAT. Ele pega a porta que está dentro do container e vai dizer para o ambiente, para o servidor, para a máquina, para o seja lá o que for que estiver fora, que aquela aplicação que está rodando dentro daquele container vai estar exposta na porta 3000. Pronto, feito isso, aqui são basicamente os comandos que a gente vai usar para fazer toda essa mágica que eu falei agora há pouco acontecer. Então, aqui o Docker Build, ele vai criar uma imagem, então, basicamente, a partir daquele Dockerfile, eu vou criar uma imagem Docker, um Docker Image, que vai servir como a base da minha aplicação. Então, eu vou criar uma cópia eu vou gerar uma imagem do que eu escrevi acima e vou deixar lá guardadinho no meu repositório. O repositório pode ser tanto um repositório local na tua máquina, quanto um repositório em nuvem, repositórios padrões de Willit, JFrog, os players de nuvem já tem cada um seu próprio repositório, seu container registry, seu Artifactory registry e tudo mais. Após isso, eu vou checar se a imagem foi criada corretamente. Então, eu rodo esse comando Docker Image, ele vai mostrar quais são as imagens que estão criadas, vai mostrar qual é a tag, vai mostrar há quanto tempo foi criado, qual é a data que ela foi criada. Então, é bem simples, bem tranquilo. Confirmando que está tudo ok, aqui basicamente eu vou criar o container ali em cima, lembrando, eu criei a imagem e depois eu vou criar o container, que é esse terceiro comando aqui, onde eu vou dar um docker run, vou expor, como vocês podem ver, a porta 3000, eu vou expor a porta 3000 do container na minha máquina, ou seja, é tipo um NAT aqui que eu vou fazer. Aqui eu vou definir o nome do container
tem a parte de container name, e aqui eu vou dizer basicamente qual vai ser o Docker Image que ele vai usar para fazer essa criação e execução de container. Então, basicamente, a imagem que eu criar aqui, eu vou usar ela para criar um container e executar ela aqui. Depois de tudo isso feito, eu vou checar se meu container está apto, se está saudável, se tem algum problema, se tem log. Tem uma infinidade de comandos aqui para ver log, Docker logs, para ver quantidade, se eu quiser apagar tudo, enfim, o Docker, eu não vou me aprofundar muito porque tem que ser um webinar só para isso, e nosso tempo também já está bem curto, então eu sei mais ou menos como funciona o Docker. Aqui, vou falar um pouquinho sobre o Kubernetes. O que é o Kubernetes? O Kubernetes é um sistema ou plataforma open source, ou seja, grátis, por enquanto, de orquestração de containers. Ou seja, imagina que eu tenho várias aplicações, eu tenho vários ambientes, eu tenho várias necessidades de aplicações que usam Docker, e eu não posso simplesmente pegar esses containers e subir aleatoriamente dentro de um servidor, por exemplo. Eu posso, não é o recomendado, né? Mas o Kubernetes ajuda a gente nisso, a orquestrar esses containers, a definir como cada container vai tá hospedado, como cada container vai funcionar dentro de um contexto, vou mostrar mais à frente, e dentro de uma organização, dentro de um tipo de organização. Então, ele é usado na implementação, gerenciamento, escalonamento de aplicações em containers, ou seja, ele trabalha muito com o Docker, não só o Docker, outros, outros players de container também, mas o Docker é o mais usado. Foi originalmente desenvolvida pela Google em 2014. Quais são os principais componentes aqui do Kubernetes? Então, para eu ter um Kubernetes, eu preciso criar um cluster Kubernetes. Dentro desse cluster, eu vou ter nodes ou nós, que são servidores físicos ou virtuais que executam os pods ou containers, ou seja, vai ser a parte inicial da camada de cima, eu vou ter o cluster, e embaixo do cluster eu vou ter os nodes ou nós, como queiram dizer, e tudo isso vai estar a quantidade, quem define realmente é quem vai criar o cluster. Eu posso dizer que vai ter um node apenas ou 10 nodes, depende muito da necessidade. Dentro desses nodes ou nós, eu vou ter os namespaces, que são divisões lógicas de aplicação de recursos, ou seja, eu posso dentro de um mesmo cluster, eu posso definir namespace, né, que são divisões lógicas. Um exemplo aqui que eu botei, pode ser usado para dividir ambientes de dev, homologação e produção. Então, eu posso ter 3 ambientes dentro do mesmo cluster, por exemplo. Dentro dos namespaces, a gente tem os deployments, ou seja, deployments é a parte do Kubernetes que vai definir qual é o estado desejado de pods e réplica sets, que basicamente são quantas réplicas aqueles pods terão. Isso eu posso brincar bastante e dizer que inicialmente meus pods minha aplicação vai iniciar com 3 pods, ou seja, com 3, eu vou dizer mais abaixo que é pods, mas com 3 containers, ou com 2, ou pode escalonar. Eu posso dizer que se ao chegar a um certo nível de uso de memória CPU, ele escalone mais um pod, ou se chegar a um nível abaixo, ele diminua um pod. Então, isso vai muito de acordo com a necessidade da minha aplicação. Então, aqui, sobre os deployments, posso definir a quantidade de réplicas, eu vou dizer qual vai ser a Docker Image, então eu vou botar lá o URL da Docker Image, o link da Docker Image que vai ser usada, a porta que aquele pod vai ser exposto, que aquele container vai ser exposto, como é que eu vou definir a criação de serviços também, por exemplo, que vão expor os pods e tudo mais. Tem aqui os services também, que são basicamente o serviço de network. Então, o service é quem vai expor a minha aplicação, dizer dentro do deployment qual a aplicação que o Docker vai funcionar, que o container vai funcionar, e qual vai ser a porta que ele vai expor para trás, para serviços Eu posso até expor já em cloud, por exemplo, na aplicação através do service, mas tem muitas outras camadas de segurança, load balance, é, é, e entre outras coisas que podem ser usadas aqui para expor minha aplicação. E, finalmente, o pod. Pod é o mínimo do Kubernetes, é a unidade mínima do Kubernetes, que basicamente vai ser onde vai ser executado os containers das aplicações que eu necessito. Então, dentro do pod é que eu vou dizer que o container, por exemplo, do meu Node 14, lá atrás, minha aplicação Node.js, é que eu fiz o pull, eu fiz o push desse Docker Image de Port Factory REST, eu vou dizer aqui dentro dessa definição que ela vai executar dentro desse meu cluster Kubernetes, então ela vai ser executada dentro dos pods. Os pods, eles podem executar um ou mais containers. Então, imagina que eu tenho vários containers, eu posso executar todos dentro da mesma estrutura de pods. Eles vão compartilhar recursos, vão compartilhar redes, vão compartilhar processamentos e informações.
O do Kubernetes também é outra coisa que a gente precisa ter mais tempo para explicar de uma forma mais detalhada, mas aqui a gente está dando só uma introdução de o que é e como é que funciona. Aqui a gente eu coloquei um desenho aqui para explicar de uma forma mais contextual o que é o Kubernetes. Então, primeiro eu começo aqui com o cluster. O Kubernetes também é conhecido como K8s, então são termos iguais para todos. Então, eu tenho aqui o cluster, que engloba todo o meu recurso. Abaixo do cluster tem os nodes, aqui só vai ter um node, mas imagina, eu posso ter infinitos nodes, dependendo realmente de como eu quero, o que eu quero usar, o que é que vai definir. Dentro dos nodes, eu tenho os namespaces, então eu defino aqui, por exemplo, nesse caso, o namespace default, o dev, o QA, posso ter um PRD, posso ter um mol, posso ter quantos namespaces eu quiser. Eu posso definir isso por namespace. Dentro do namespaces, eu vou ter os deployments, e, consequentemente, através dos deployments, eu vou definir quantidade de pods, os services e o que é que vai acontecer para fazer com que minha aplicação, meu projeto, minha meu código seja exposto. Isso de forma escalonável, isso de forma que eu possa dizer quanto de memória CPU cada pod vai usar, como é que o serviço vai expor isso. Então, o Kubernetes é um mundo, o Kubernetes é muito usado no mercado hoje, é bastante usado nas principais companhias. Aí, então, é muito bom, vale muito a pena. São inúmeras vantagens em usar Kubernetes e é uma ferramenta muito, muito, muito boa que eu super recomendo para quem quiser se aprofundar mais e dar uma estudada, dar uma mexida mesmo, fazer bastante lab, que é uma ferramenta que, para quem é desenvolvedor, por exemplo, ou para quem é DevOps, ou para quem é infra, sysadmin, tem um conhecimento maior que ela, além de ser amplamente usada, ela vale muito a pena de ser usada também. E também eu posso usar isso em qualquer cloud provider, posso usar isso on-premise, posso usar isso em plataformas SaaS, eu posso usar o Kubernetes em vários lugares. Passando aqui do Kubernetes, chegamos aqui ao Terraform. O que é o Terraform? O Terraform é uma ferramenta de infraestrutura como código, ou seja, a gente está numa fase já que até quem é de infraestrutura, entre aspas, precisa conhecer um pouco também de código. Então, o Terraform é a principal ferramenta de infraestrutura como código no mercado. Ela foi criada pelo HashiCorp e a principal função dela é permitir criar, alterar e versionar infraestrutura com segurança e eficiência. Ou seja, eu posso criar os meus recursos em cloud, os meus recursos on-premise, ou até recursos SaaS em plataformas SaaS, já com o Terraform. Então, eu consigo versionar, eu consigo definir releases, voltando lá para aqueles termos de DevOps, consigo definir release como vai funcionar a minha infraestrutura. Basicamente, é usar o que é usado hoje com aplicações para infraestrutura. Entendeu? Ela permite gerenciar qualquer infraestrutura, nuvens públicas, privadas ou serviços SaaS, como eu citei agora há pouco. Ela é uma linguagem de alto nível, desenvolvida pela HashiCorp, que é chamada de HCL, né? HashiCorp Configuration Language, e projetada especificamente para definir infraestrutura como código. A linguagem ela é definida em estrutura de códigos e cada bloco é alinhado e representa um recurso ou configuração que seja necessária ser feita dentro da sua infraestrutura ou dentro do seu serviço site. Aqui tem algumas vantagens que eu botei, como automação, criação e definição de fluxos e pipelines, ou seja, eu posso definir lá atrás, voltando aos conceitos de DevOps, releases para até para minha infraestrutura. Então, vamos supor aqui que eu queira criar, sei lá, instâncias EC2 na AWS. Então, eu posso definir qual vai ser, através de pipelines, qual vai ser o método de aceitação para que aquela instância seja replicada para o ambiente de homologação ou de produção, qual vai ser a configuração da minha instância, quanto memória, quanto CPU, qual vai ser a rede, qual vai ser o tipo. Enfim, posso construir, brincar com qualquer coisa de infraestrutura usando o Terraform. Outra vantagem também é a padronização e configurações a padronização de recursos e configurações de infraestruturas. Então, eu posso definir através de código, ou seja, de uma forma muito mais declarada, de uma forma muito mais organizada, como é que cada recurso meu de infraestrutura vai ser criado, vai ser usado, qual vai ser a quantidade de recursos que ele vai ter, qual vai ser o tipo que ele vai ser, enfim, posso usar bastante o Terraform para padronizar a configuração de infraestrutura. Velocidade de implementação, eu botei aqui que ele é muito mais rápido, você tendo um código bem estruturado, um código bem feito, é muito mais rápido você provisionar a infraestrutura do que você abrir lá
o dashboard da AWS, colocar o segundo fator de autenticação, ir lá na parte do EC2 e clicar e linha por linha, tudo mais. Você tendo um bom conhecimento em Terraform, você tendo um código bastante estruturado e bem estruturado, você consegue aplicar essas criações ou mudanças de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais até segura. Tem a questão da confiabilidade e segurança. A gente pode hospedar esse código de infraestrutura em um GitHub, por exemplo, e imagina lá que alguém sem querer apagou toda a infraestrutura que eu já tinha criado. Entendeu? Então, além do desespero, do pandemônio que vai ser, eu tendo essa infraestrutura já bem definida, esse processo já bem definido lá em código, eu posso simplesmente ir lá e aplicar novamente, que ele vai recriar tudo de novo e deixar da mesma forma que estava antes, se tiver em compliance, né, o que estava antes no Cloud Provider on-premise, como está no código Terraform. Tem a questão da colaboratividade também, ou seja, eu posso ter um time aí de 10 DevOps, por exemplo, que trabalham em cima daquela minha infraestrutura. Então, a colaboratividade para evoluções, a colaboratividade para criações, para definições, é muito mais ampla você usando ela, usando Terraform também, usando código, pois ali que a gente vai ter essa colaboratividade entre os profissionais e quando for fazer uma mudança, ao invés de eu já fazer uma mudança e passar por cima da mudança de alguém, eu vou versionar esse código dentro da minha máquina, fazer um git pull lá, por exemplo, e baixar as mudanças que já foram feitas e trabalhar em cima daquilo. E o Terraform ele guarda estado de cada mudança, eu vou explicar mais à frente, mas a colaboratividade é muito mais ampla do que eu abrir meu dashboard e outra pessoa abrir o dashboard dela, a gente terminar mexendo no mesmo recurso e o que eu fazer, e se eu fizer depois do que ela fez, eu vou passar por cima do que ela fez, enfim, fica um pouco bagunçado. E é uma ferramenta open source ainda, por enquanto, ainda é grátis. Vai ser para sempre grátis? Não sei. Já tem muitos papos aí que o Terraform vai começar a ser pago. Já tem outras ferramentas que são muito similares ao Terraform, como o OpenTofu, como o Tofu, o nome é até engraçado, que são similares ao Terraform e a Rescorp, depois de difundir o Terraform amplamente em todo o mercado, vez ou outra rola uma conversa que vai começar a ser pago e tudo mais, então ainda é grátis, é uma ferramenta open source. Eu acho muito difícil que isso vá ser pago, mas enfim, ninguém sabe. Aqui está uma explicação, um explanamento de mais ou menos como é que funciona o Terraform. Entendeu? Então, como é que funciona o Terraform? Antes de tudo, instale o Terraform. O Terraform ela é uma ferramenta que você pode instalar no Linux, no Windows, no Mac, servidores, enfim, é uma ferramenta bastante... Instalar mesmo, você ir lá, no caso do Windows, instalar o executável, no caso do Linux, você dá um apt-get, um install, alguma coisa do tipo. E o Terraform funciona basicamente com o Terraform Core e o Terraform Plugins. E o Terraform Plugin é o que vai se comunicar lá com os principais players. Estou dando um resumo geral, até porque já passou um bocado do horário. O Terraform Core, ele é o que vai gerenciar basicamente o ciclo de vida da infraestrutura. É o que vai fazer com que aquela infraestrutura seja planeada e seja aplicada. Ele é o meio de campo, vamos dizer assim, é o principal, é o início entre o meu código e o player onde eu quero aplicar minhas aplicações. Então, ele faz o check do estado atual com o estado desejado da minha aplicação, ele faz a planificação das mudanças que eu quero fazer entre o estado atual e o estado que eu quero que a minha aplicação o estado desejado, e ele também aplica essas mudanças. E o Terraform Plugin, ele é o mecanismo, ele é o meio de campo, ele é o que faz o Terraform Core se comunicar lá com a AWS, com o GCP, com a Azure, com o Kubernetes, com o OpenShift, com o Google Groups, seja lá o que for. Então, quando eu vou usar o Terraform, eu vou mostrar um exemplo mais à frente, eu uso esses plugins para fazer esse meio de campo com o que eu tenho e para onde eu quero aplicar. Aqui está um pequeno resumo aqui de como funciona mais ou menos o Terraform. Então, eu tenho que escrever meus arquivos de configuração, tenho que criar meus configuration files é, com a extensão .tf, né, Terraform, e através desses configuration files, desses arquivos de configuração, se eu já fiz alguma coisa através desse mesmo Terraform, o Terraform vai guardar um estado de execução, que é o state. Esse state pode ser usado na própria máquina, pode ser usado guardado no GitHub, guardado no bucket, enfim, esse state é basicamente é o back-end, em outras palavras, é onde onde vai ficar definido, onde vai ficar guardado as mudanças, as aplicações,
os destroys que eu já fiz no meu ambiente, então tudo vai tá gravado dentro desse state fail, esse arquivo de estado. Depois de escrever, eu vou planejar, tem até um comando aqui, o Terraform Plan, que é onde eu vou executar e vai me trazer uma planificação do que eu quero fazer com o que já está feito. Então, ele vai me trazer um plano de planificação, vai revisar as mudanças que o Terraform vai fazer na minha infraestrutura, basicamente é o que está escrito aqui. Isso feito, tudo checado, tudo validado, tá tudo ok, tudo bonito, tudo rodando, aí eu vou aplicar. Então, eu vou aplicar essas mudanças no provisionar na infraestrutura aonde eu tiver, tem mais de 1.000 providers aí, então não são só o cloud, são serviços SaaS, são infraestruturas on-premise, VMware, Hyper-V e tudo mais. Então, eu escrevo, eu planifico e eu aplico. Basicamente, o Terraform funciona dessa forma. Aqui está uma imagem mais clara de como funciona o Terraform. Então, aqui é o profissional, né, o desenvolvedor, o DevOps, seja lá, o profissional que está escrevendo os arquivos de configuração. Entendeu? Quando ele termina de codificar, ele gera os arquivos TF, que vai dizer o que é que eu quero fazer. Então, eu quero criar bucket, quero criar EC2, quero criar Cloud SQL, quero criar RDS, enfim. Eu vou, através de blocos de código, dizer o que eu quero criar ou o que eu quero modificar dentro daquela infraestrutura. Tendo o estado desejado, eu vou usar o core do Terraform, e aí entra a questão do core do Terraform, para ele fazer esse check do estado atual da aplicação, ou desculpa, o estado atual da infraestrutura com o estado desejado, que foi aquilo que eu escrevi, aquilo que eu quero que a minha infraestrutura fique, as mudanças, criações, remoção e tudo mais. Ele vai fazer esse check aqui com o que tem hoje, e através daqueles plugins que a gente mostrou aqui agora há pouco, através do Terraform Plugin, o Terraform Plugin entra aqui, ele vai fazer o meio de campo, né, o Terraform, através do Terraform Plugin, eu vou conseguir aplicar as mudanças desejadas, aplicar o que eu quero e o que eu desejo que seja feito na minha infraestrutura no provider que eu defini. Então, se eu tenho uma infraestrutura na AWS, tudo isso aqui vai funcionar no AWS, e assim sucessivamente. Aqui está um exemplo pequeno, muito pequeno exemplo de um código Terraform. Então, aqui, como vocês podem ver, nessa primeira linha, eu estou definindo qual vai ser o provider. Então, estou definindo aqui vai ser a AWS. Então, aqui pode ser Azure, Azure RM, Azure AD, enfim, tem uma infinidade. Enfim, o Kubernetes é uma coisa gigante, gigante, gigante. Então, aqui eu vou definir qual vai ser o provider. Dentro desse provider, eu vou definir qual vai ser a region que vai ser aplicada, que está a minha conta, né, minha account e tudo mais. Lembrando, a gente, dentro do provider, pode também colocar as autenticações. Eu posso simplesmente, dentro do meu servidor, da minha máquina, já está autenticado via CLI no meu provider, ou eu posso colocar essas autenticações através do provider também. Então, pode ter uma linha aqui, por exemplo, de secret key e access key, que eu posso definir que, para ele executar aquelas mudanças, ele faça login na minha conta através dessas credenciais. Enfim, também tem uma infinidade de coisas que tinha que ser outro webinar só para explicar Terraform. E aqui embaixo está um pequeno trecho também de um recurso que eu quero criar, por exemplo, aqui eu estou criando uma AWS Instance. O nome desse recurso vai ser example, não vai ser o nome da instância, vai ser o nome do recurso no meu Terraform, no meu state, vai ficar gravado lá no meu state fail. Entendeu? Aqui, como é uma AWS Instance, eu vou definir qual vai ser a imagem que ela vai usar. Então, imagina que a AWS ela tem uma infinidade de AMIs que podem ser usadas. Quem está mais familiarizado com a AWS sabe bastante bem o que é isso. Aqui eu vou dizer, e também eu vou dizer qual vai ser o instance type, qual vai ser o tipo de instância que eu vou querer criar. Aqui está o T2000, posso criar um T3, um M5, enfim, tem uma infinidade de coisas. E tem muitas outras linhas aqui, eu não quis me aprofundar muito até pelo tempo, mas tem o Terraform, ele é muito amplo e funciona basicamente para tudo que está relacionado à infraestrutura e plataformas SaaS que tenham já compatibilidade já com o Terraform. Feito esse código aqui, eu vou usar o Terraform init, aqui já são as partes de comandos, command line. Eu tenho o Terraform instalado, tendo feito aquele código lá, eu rodando um Terraform init no meu terminal, no meu shell, na minha máquina, no meu Windows, no meu servidor, seja lá onde for. Ele vai fazer o download dos plugins que foram definidos, ou seja, aqui eu estou definindo que o provider vai ser a AWS, então quando eu dou um Terraform init, ele vai dar um pequeno check no meu código e vai fazer o download desse plugin da AWS, da Amazon, que vai se comunicar com a AWS através da API da própria AWS, ou seja,
Eu faço um plugin, através desse plugin, já com minhas credenciais, o Terraform cria um tipo de API. Cria um tipo de API, não, ele baixa os plugins, baixa os módulos, e vão fazer sync lá com a plataforma, com o Cloud Provider, nesse caso a AWS, através da API da própria AWS. Então, a comunicação acontece inicialmente por aqui. Feito isso, garantindo que tem comunicação, garantindo que eu baixei os plugins, eu vou dar um Terraform Plan. O Terraform Plan basicamente vai mostrar o que é que vai acontecer o que é que eu quero, o que é que vai ser, o que é que vai acontecer quando eu executar o apply, qual vai ser as mudanças que vão ser feitas novamente a partir do que eu quero e com o que já existe. Então ele vai dar um check no state e vai comparar com o que tem de diferente no meu código, no meu arquivo .tf que eu criei lá. E basicamente essa é a tela que ele vai mostrar. Então, depois de rodar esse comando, ele vai dizer aqui, nesse caso aqui especificamente, ele está dizendo que você pode ver aqui um sinalzinho de mais, ele vai dizendo que vai ter uma adição, aqui o planificação, no final ele vai dizer isso, e eu vou adicionar mais esse recurso aqui na minha cloud. Então, além dele mostrar o que é que vai ser adicionado, ou vai ser mudado, ou vai ser destruído, ele dá o resumo aqui no final. Então, aqui eu estou dizendo que eu vou adicionar um recurso, não vou mudar nada e não vou destruir nada. Feito isso, eu vou para o Apply. Eu rodando esse Terraform Apply, ele vai revisar o plano que eu fiz anteriormente. Então, isso tudo vai estar gravado lá no arquivo de estado. E ele vai revisar esse plano e vai aplicar a mudança no provider que eu desejar, seja lá de infraestrutura, seja uma cloud, seja um arquivo, seja uma plataforma SaaS também. Então, aqui está um pequeno resumo do que acontece quando eu rodo Terraform Apply. Ele vai perguntar se realmente eu quero fazer aquilo que tá planificado anteriormente. Eu dou um yes se eu quiser, se eu não quiser, eu dou um no, dou um enter, alguma coisa do tipo. Depois de ser feito isso, ele vai aplicar. Então, essa última linha vai mostrando aqui que está criando o meu recurso, ainda está criando 10 minutos de espera, e no final ele mostra que o apply complete, ou seja, eu consegui adicionar o recurso que eu queria, ele mostra um resumo também, no caso aqui, ele está mostrando que foi adicionado um recurso, não foi mudado nenhum, não foi destruído nenhum. Além do Terraform Apply, existe o Terraform Destroy, que basicamente vai, ao invés de aplicar e criar, ele vai destruir. Entendeu? O Terraform Apply também pode destruir se eu for lá no meu código e remover aquele recurso que está lá, enfim. Terraform ele é a principal ferramenta de infraestrutura como código usada no mercado. Ela é uma ferramenta assim muito boa de ser usada, que ajuda muito. Eu venho de uma vertente de infraestrutura, então eu trabalhei muito lá com abrindo o dashboard da AWS, do GCP, da Azul, indo lá, mudando, e, enfim, demorava bastante. Com o Terraform isso ficou muito mais simples, fácil, rápido. Claro, depois de você ter uma certa vivência já com o Terraform, você consegue tirar isso de letra e mitigar até seu próprio tempo para fazer outras coisas, outras melhorias, para estudar e para evoluir a sua infraestrutura, o seu ambiente em si. Aqui são alguns casos de uso e implementação, ou seja, basicamente eu posso usar o Terraform em tudo, mas eu botei aqui alguns exemplos, em AWS, GCP, Azure, Oracle Cloud, DigitalOcean, Alibaba Cloud, e, enfim, demais providers aí de cloud. Eu posso usar também na minha infraestrutura on-premise, então VMware, Hyper-V, OpenShift já tem APIs disponíveis de muito para você usar o Terraform também para a sua infraestrutura on-premise, até o seu Microsoft AD, quem trabalha com AD aqui, também já pode ser gerenciado tudo pelo Terraform, entendeu? E também plataformas SaaS, eu posso usar em ferramentas de monitoramento da Netflix, da Datadog, New Relic, eu posso integrar o Terraform minha plataforma de Google Groups, Google Email, por exemplo, para criar contas, apagar contas, então eu posso ter, em vez de ter tudo no meu dashboard lá, eu posso ter tudo codificado e saber com mais rapidez quem aqui está, quem aqui não está, se existe, se não existe, tudo mais. Também na Cloudflare, então se eu quiser usar o Cloudflare DNS e suas inúmeras ferramentas lá também, usando Terraform também posso usar. E até o próprio OpenShift SaaS existe, o OpenShift você pode instalar ele na sua infraestrutura, pode usar o cloud dele, vamos dizer assim, o SaaS que ele oferece para ser usado. Então, só resumindo, Terraform é uma ferramenta muito boa, bastante usada hoje em dia. Quase todas ou todas as empresas de TI e etc. usam Terraform e ajuda muito no dia a dia. Eu falo isso porque eu trabalho muito com Terraform, basicamente 90% do meu dia é com VS Code aberto aqui mexendo em Terraform, e isso mitiga demais erro, mitiga demais problema, mitiga demais
desvios ali de configurações e é uma ferramenta que eu super recomendo também. Chegamos aqui às considerações finais. Então, se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma revisão, fale agora ou fale-se para sempre. Pode ficar à vontade aí. Se alguém tiver, pode levantar a mão, pode abrir o microfone, fiquem à vontade.